Fábio William, seja bem-vindo. O Explana Talk é um think tank que a gente criou para debater o jornalismo, publicidade, enfim, como vai o setor da imprensa no geral em diferentes frentes, né? E para buscarmos aí perspectivas do setor, ouvindo bons profissionais, grandes profissionais como você, já passaram por aqui outros grandes nomes, como Maurício Menezes, lá do Rio de Janeiro, que criou uma vez o Plantão de Notícias, está na Rádio Tupi, o Luarlindo Ernesto, que é uma lenda viva do jornalismo lá no Rio de Janeiro, e outros nomes. Então, é uma honra estar recebendo você, você que tem uma experiência vasta como profissional de TV, profissional de imprensa, né? E tem a formação também, que eu não sabia como psicólogo, foi uma boa surpresa para a gente, tá? Então, seja bem-vindo, e como o tempo, assim, eu te falei, né, a gente sabe como é tempo de internet, de TV hoje, é tudo muito rápido, quando a gente vê, já passou, né? Eu vou começar com a pergunta, depois eu abro para a Beth, para a Carol, e você fica à vontade para convidar outros amigos seus que quiserem participar. A minha primeira questão é que eu tenho perguntado a muitos amigos de TV de uns anos para cá, não vou falar nem sobre a ascensão da internet, que ela já, de 15, 17 anos para cá, já mudou muito os meios de comunicação, principalmente a TV. Hoje nós temos plataformas multifacetadas nos veículos de comunicação. O rádio não acabou e nunca vai acabar, com certeza, né? Havia esse suspense. Agora eu te pergunto, pela sua experiência de TV, o que vai ser da televisão daqui para frente com a ascensão do streaming? Nós poderemos ver aí futuramente os grandes portais de streaming virando canais de notícias? A televisão, como é conhecida hoje, está ameaçada? O modus operandi, ou seja, a nossa futura TV, é o tablet, é o aparelho de celular? Por favor. Oi, Leandro, satisfação estar com você, com a Carolina, com a Beth, com a Luana e o Ruama. E eu agradeço muito a gentileza de ter sido convidado aqui, né? Tanta gente boa que você aí falou, alguns dos nomes importantes que você já entrevistou, e me sinto honrado, a honra é minha de estar aqui e poder ser entrevistado por vocês, de você considerar que eu possa estar aqui nesse rol. Como nosso tempo aí, você falou, é curto, então vamos lá. Você lembrou muito bem, Leandro, a questão do rádio e da TV. Quando surgiu a TV, todos apostavam no fim do rádio, porque seria algo melhor, que além de ter o som, tinha também a imagem. Acontece que o rádio não acabou, está aí firme e forte, são coisas diferentes. Eu imagino e até torço para que a TV tenha o mesmo destino. A TV está, neste momento, procurando qual é o seu papel. Então, algumas coisas são feitas, algumas dão certo, outras não, algumas são boas, outras não. E o que é normal nesse período, nós vemos aí a TV tentando se adaptar a esses novos tempos, né, tentando correr muito mais. Você vê, por exemplo, em redes sociais, você é quase que imediato, né, com um telefone celular, você coloca um acontecimento que está ocorrendo e a TV, pelos seus equipamentos muito mais complicados, muito mais pesados, muito mais complexos, às vezes não tem essa rapidez toda, mas a TV está se adaptando e durante a pandemia se usou muito o telefone celular, então se perdeu bastante, eu diria, da qualidade da imagem, mas para poder correr junto com redes sociais. Então, a TV está tentando se adaptar. E eu penso que vai ter o espaço, sim. Não sei exatamente qual vai ser o espaço da TV, mas eu acho que a TV é um veículo muito forte, tem a sua seriedade, tem a sua respeitabilidade, e isso é algo muito importante. Então, as pessoas precisam confiar no que estão vendo. E se você pega a TV, de modo geral, ela tem isso. Então, eu acho que ela vai se adaptar. Carolina, quer fazer uma? Ah, seguindo essa linha aí também que o Leandro indicou, né? É, já está acontecendo algumas mudanças, né, no jornalismo de TV. Da época que você iniciou para hoje, quais as principais mudanças que você sentiu assim e teve dificuldade para se adaptar? Olha, as mudanças foram totais, assim, muitas mudanças, né? A começar pela tecnologia. Então, quando eu comecei a trabalhar, era sistema Ulmatic, a equipe, você tinha o repórter, você tinha o
o cinegrafista, você tinha o auxiliar de câmera, que tinha que carregar um equipamento muito pesado aqui no ombro, né, junto, acoplado à câmera, que tinha a fita que gravava. Você tinha o iluminador, você tinha o motorista. Eram 5 pessoas. Uma equipe de TV, para ir para a rua, ela tinha que sair com 5 pessoas. Então, você imagina a logística disso. Tudo demorava mais, era mais difícil, né? Então, para fazer uma imagem, um flagrante, descia o cinegrafista que estava acoplado ali ao auxiliar para poder fazer alguma coisa. E aí foi mudando, e aí depois o VT, né, que o auxiliar carregava, foi acoplado à câmera, isso deu mais versatilidade para o cinegrafista, e a câmera foi diminuindo de peso, só que também, eu digo infelizmente, a equipe foi diminuindo também, então chegou uma hora que não tinha mais o motorista, tinha o motorista e o auxiliar de câmera, era a mesma pessoa, então ficou 4, depois ficaram 3, era o repórter, o cinegrafista e o motorista, que é o auxiliar de câmera, e hoje está quase o repórter só. Tem o cinegrafista e tem o repórter na TV. Mas, em muitas vezes, e a gente vê isso em grandes emissoras, muitas vezes o repórter está lá com um celular e ele mesmo está fazendo o trabalho. Então, se ganha em agilidade, se perde em qualidade, na minha opinião, e também se perde profissionais. É claro que a gente não pode fechar os olhos à tecnologia que está aí para ajudar, mas a tecnologia, ao mesmo tempo que ela ajuda muito, obviamente, algumas coisas ela não consegue ajudar tanto. Como eu falei e reforço agora, em relação à qualidade que você vê no ar. Eu acho que antes, por mais paradoxal que seja, você tinha mais qualidade de imagem, era um produto mais bem acabado do que hoje. Eu estou me referindo aqui ao jornalismo diário. Claro que não são as produções, né, que obviamente são com a tecnologia, você pode fazer melhor. Mas no jornalismo diário, no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, para você preencher um jornal, para você dar as informações, você vê que o produto apresentado hoje, a qualidade visual é bem aquém do que há alguns anos. Eu emendando essa pergunta da Carolina, achei interessante, porque pega um pouco também da realidade das redações hoje, não só de TV, como de jornais e revistas, associada ao capitalismo que rege o nosso dia a dia, porque a questão financeira pega muito. Então, até que ponto, o senhor já falou até que ponto isso tem atrapalhado as redações, até na qualidade de imagem. Há muito tempo, já quando eu fui repórter do Jornal do Brasil nos anos 2000, a gente tinha a função do repórter, do multirepórter. Você sai, você já não tinha nem motorista mais, você pega um táxi, você leva um celular, você faz o flash para a rádio, você faz o texto para online, chega na redação, melhora esse texto para o impresso e ainda tira a foto. Agora, isso para a TV parece que já virou uma realidade de uns anos para cá. É só a questão financeira mesmo. E os repórteres estão se adaptando? Eu acho que você não acha que falta uma mobilização dos repórteres de conversarem mais com as direções? Não é falar bater pé nem rebater, mas pedir a necessidade de um motorista à disposição, do câmera à disposição, até do iluminador? Leandro, e isso, na medida do possível, até que é feito. E a resposta é não. É assim que tem que ser, pronto e acabou. Porque, assim, vamos falar qual é a realidade hoje, nua e crua. E aqui não vai nenhuma crítica, aqui vai uma constatação da realidade. E o que é a constatação da realidade? Hoje, as empresas, quer dizer, não dá nem para sonhar o que eram as empresas há 10, há 15 anos e a situação de hoje. Então, existe uma situação real, financeira, que é uma realidade. Então, o dono lá, os sócios, o que eles querem? Eles não querem, eles querem ter o ganho no final do mês ou no final do ano, aquele valor ali. Então, se você vai diminuir esse ganho para colocar uma pessoa a mais, sendo que vai fazer o mesmo trabalho, ainda que a qualidade seja menor. E hoje em dia, como está todo mundo nessa situação, na cabeça de quem está lá gerindo a coisa, pensa assim: para que eu vou gastar mais
para fazer um produto que eu teria a mesma audiência, já que meu concorrente está até pior do que eu e na mesma situação. Então, para que eu vou diminuir meu lucro? É isso que acontece. Então, claro que o profissional, ele quer, ele precisa, mas ao mesmo tempo ele vai fazer o quê? Chegou, poxa, chefe, está precisando de um auxiliar aqui, está precisando de uma coisa aqui. O chefe disse que não, é assim, é a realidade da empresa, é essa, está sendo assim, essa é a nova realidade. Ele vai fazer o quê? Vai bater o pé e vai ser demitido? Ele precisa daquilo lá. E qual a consequência disso? Perda de qualidade. Não só qualidade técnica, mas qualidade até também de informação. Como eu disse, a tecnologia ela facilita muito. Ué, antes era telefone, né? A gente começou, você é mais novo do que eu, viu, Leandro? Mas assim, quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que eu estava cobrindo o Collor, por exemplo, eu trabalhava na TV Record, cobrindo o Collor na sala, na casa da Dinda, e a gente tinha que fazer fila no orelhão para informar a redação. Quer dizer, é um absurdo isso, mas vivíamos, as matérias iam ao ar e estava tudo bem. Claro que facilitou a questão da tecnologia, obviamente, mas aí você também perde qualidade, porque o repórter tem que fazer muito mais coisas. Muito mais coisas. E por mais competente que ele seja, ele não vai ter tanto tempo de apurar alguma coisa, porque ele está pensando que ele vai ter que mandar aquele vídeo agora. Então, enquanto ele está lá tentando mandar o vídeo, que nem sempre ele consegue a tempo, a entrevista está rolando, ele pode perder alguma coisa. Então, assim, é algo que se colocam como inevitável e, infelizmente, uma realidade que nós estamos enfrentando aqui hoje. Beto, você quer fazer alguma pergunta, ou Roma? Senão eu volto para Carol. Vai, Carol. Seu microfone está desligado, Carol. Bem, voltando. Agora Como sim. funciona a escolha das pautas no, no jornalismo de TV, né? Porque às vezes, tanto o Jornal da Manhã, a gente percebe muito, como o Jornal da Tarde, eles abordam os mesmos assuntos, né? Da noite, no caso, de Brasília, né? Falando das principais emissoras. Como que vocês escolhem, já que acontece milhões de assuntos, né? Por que repetir às vezes os assuntos? Seria por conta da notoriedade ou porque às vezes não tem essa qualidade de ir atrás, de buscar assuntos novos? Como que Boa funciona? pergunta, Carol. Pelos dois motivos. Cada jornal tem uma identidade própria que é dada pelo editor-chefe. Então, por exemplo, como funciona, como sempre funcionou lá com a gente no DFTV, primeira edição. Então, terminava o jornal e ia para uma reunião de pauta. Naquela reunião, os produtores apresentam: olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, esse assunto nós demos hoje, vai ter uma repercussão, tem esse assunto aqui. Isso é discutido em pauta, os jornalistas ali discutem, essa pauta é boa, essa pauta não é, essa vai render, essa não rende, essa é um assunto interessante, não é? E o editor-chefe bate o martelo, faremos X, Y, Z. Acontece que no outro dia as coisas mudam e mudam muito. No outro dia, pode ser que o assunto foi dado pelo Jornal da Noite, já se encerrou, ou pode não ter tido, não pode ter, como a gente chama, né, não rendeu tanto, que é no jargão a gente fala, essa matéria não rendeu, a gente não foi aquilo que a gente imaginava que fosse. E no outro dia, nós temos a pauta pronta, só que o dia a dia, o factual, ele vai se impondo. Então, é muito comum, você lá pensa umas 6, 7 matérias, e aí 3 caem, por quê? Porque teve um factual que se impôs, você tem que correr. Em relação ao assunto que os jornais repetem, sim, muitas vezes é um assunto que merece, é um assunto que está rolando, é um assunto que interessa para as pessoas. Quem assistiu o Jornal da Noite não necessariamente assistiu o Jornal da Manhã e não assistiu o Jornal do Meio-Dia. E às vezes, quem começa a assistir no Jornal de 1h15, por exemplo, que é o Jornal do Meio-Dia da TV Globo, é, quem assiste, começa a assistir o jornal, nem sempre vai assistir todo o jornal. Então, muitas vezes, a repetição do assunto é necessária. Muitas vezes, cada um dando a sua roupagem. Mas também se impõe a outra questão, como você falou. Muitas vezes, você tem um jornal para ser preenchido, você quer apostar em outros assuntos que também merecem, e aí você aproveita a reportagem. Quando dá, você modifica o repórter, quando dá, você faz uma nota coberta, ou seja, você
tira o repórter e o locutor narra em cima, ou então às vezes você repete. Por quê? Porque não deu tempo, aquele assunto também é importante, mas um outro assunto se impôs, não tem gente suficiente para fazer, e aí se repete a notícia. Então, as duas coisas. A Beth, que está aqui aparecendo para a gente, é uma grande profissional de imprensa, se formou junto comigo no Rio de Janeiro. Ela hoje é da minha equipe, jornalista, mas também produtora dos eventos do Encontro Mundial da Imprensa. E ela trabalhou 18 anos como assistente do Carlos Heitor Coni, o grande e saudoso escritor da Imortal que nos deixou. E o Coni virou um padrinho através da Beth, um padrinho meu, um grande amigo. A gente sempre comentava. E ela tem uma pergunta, ela está com um problema no áudio dela, ela mandou pelo WhatsApp aqui. É o seguinte, Certo. eu lembro, quando a Ana Maria Braga começou o programa, iniciou, ela tinha as crônicas do Coni. E ela levava isso, ela citava, ela narrava uma crônica do Coni e tal. Era um momento de descontração, um momento de cultura ali naquele dia a dia dela, de receita, de convite a artistas e tal. Então, pegando esse mote, lembrando que nós já tivemos Arnaldo Jabor, comentarista do JN, Joelmir Betting, quando vivo, era comentarista de política. Nós temos, eu acho que está faltando de volta o papel do âncora. As TVs estão limando o papel do âncora ou não. Eu acho que você mesmo um dia já teve foi âncora num editorial muito bem feito a respeito de algum governo do DF sobre saúde, eu não lembro, sinceramente. Mas, enfim, o foco é esse. Falta um pouquinho mais de âncora, de cultura, por exemplo, de entrada de comentaristas na TV hoje, no noticiário, para trazer mais uma leveza, um ponto de vista mais pessoal, então mais descontraído no noticiário pesado do dia a dia? Oi, Beth, obrigado aí pela sua pergunta. Satisfação conhecê-la, mesmo que seja assim via vídeo. E sim, eu procurava sempre fazer esse papel, que é o papel daquele que. Porque o repórter, o jornalista, tem a questão da imparcialidade. Você vai falar o fato, ok. Cabe ao telespectador achar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Mas o âncora e o comentarista, mais ainda, eu penso que ele tem aquele papel de tornar a quina mais arredondada, de poder, de certa forma, traduzir o que está por trás daquilo. E é algo que eu procurava fazer, pelo menos é isso que eu tinha em mente. Porque, por exemplo, quando você faz uma reportagem de governo, uma reportagem qualquer, olha, está faltando médico na rede pública, está faltando anestesista na rede pública. Ok, você dá essa matéria. Aí vem a famosa nota-pé, aí você vai, claro, você tem que ouvir a outra parte, e vem aquela nota-pé clássica. Olha, o governo está contrata os anestesistas, mas os anestesistas não querem ficar no governo e a gente sempre tenta contratar, mas eles ficam um pouco e vão embora para iniciativa privada. Ponto. Precisa de alguém dizer o seguinte: olha, sabe por que o anestesista não quer ficar na rede pública? Porque o salário, além de não ser o grande salário atrativo, mas isso aqui, ele sabia disso quando ele prestou o concurso, só que quando ele chega lá, ele precisa de um medicamento X para poder anestesiar uma pessoa, ou um outro médico poder tratar daquela pessoa, só que ele não tem. Ele tem que usar um remédio que é de segunda ou terceira categoria, que não é indicado para aquilo. E aí o médico não vai querer ficar porque ele está colocando em risco a reputação, a profissão dele. Ele não quer que uma pessoa morra e como é que ele fica a cabeça dele? Não estou nem falando em questões oficiais, não. Como é que fica a mente de um médico que pensa assim: se eu tivesse o medicamento tal e aplicasse nessa pessoa, ela iria sobreviver, pronto, iria sobreviver. Eu não apliquei porque não tinha disponível e ela morreu. O governo, ok, mas o número, como é que fica o profissional? Eles não aguentam, eles não ficam. Então precisa de alguém que diga isso, precisa de alguém que interprete isso, precisa de alguém que esclareça isso. E eu penso sim, é o papel do âncora e mais ainda o papel dos comentaristas que acabam que, por questões talvez salariais, talvez outras questões que a gente não sabe, mas posso imaginar, vão sendo tirados, escanteados, porque muitas vezes não interessa. Então, de um modo geral, o que a gente sabe? Da onde vem o dinheiro? Vem também do governo.
Alguns meios de comunicação conseguem corajosamente levar isso adiante sem, olha, ok, então você vai ter que fazer a sua propaganda aqui, porque nós somos bons, porque nós temos audiência, porque o nosso veículo é forte. Mas será que todo veículo tem essa condição de fazer isso? Então, às vezes, é muito mais fácil você tirar alguma coisa, tirar alguém que está falando alguma coisa e deixar do jeito que está. Mas eu concordo e eu acho que no fundo, tinha essa intenção a sua pergunta, Beth, e você, Leandro, você, Carolina. Sim, eu acho que falta isso, falta esse arredondar. Não é dizer, não é que a minha opinião vá valer, mas é para a pessoa ter uma outra vertente para que possa ampliar o entendimento das pessoas, para que não fique sempre a última resposta. Ah, eu contrato, eles que não ficam. Ah, esse salário é bom. Ah, isso é assim. Porque normalmente não é assim. O microfone está desligado, Leandro. Volto para você. Quer fazer Ah, mais uma? Que eu tenho mais. Fala. sim, na verdade, o jornalismo de TV, ele pede muito do repórter, né, do âncora, um improviso, em alguns casos. E eu queria que você contasse para a gente alguma situação de improviso que você teve que fazer e como foi, né, e se foi difícil, e também umas dicas, né, de como a gente pode trabalhar nessas situações. Olha, o improviso num jornal diário, também um jornal grande, de mais de 1 hora e 15, ele é quase que frequente, todos os dias. Porque o que acontece? Por exemplo, teve até um caso aí, que virou meme, né, até hoje, que a internet eternaliza as coisas, né? É uma participação minha como uma repórter, eu ia chamar uma repórter que estava no Globocop, e aí ela fez lá uma gracinha, e isso acabou perpetuando aí na internet, foi por conta desse improviso. Porque assim, o apresentador, ele está com um ponto aqui. O âncora, o apresentador de TV, está com um ponto. E nesse ponto, você ouve duas vozes. A do diretor de TV, que é o profissional que coloca, o profissional técnico que coloca a imagem, coloca a matéria, te avisa quando faltam 10 segundos para a matéria acabar, que você vai falar, e também do editor-chefe, que vai falar sobre as coisas editoriais. Fábio, não vão dar essa matéria, porque não sei o quê. Fábio, olha, o governo acaba de dar uma nota pé, vai entrar uma nota pé agora, o governo falou tal coisa. Fábio, teve um acidente agora, antes dessa matéria, entra com um acidente para você falar que teve um acidente assim, assim, assim. E isso é uma loucura. E você tem que estar ali, fingir que está tudo bem, está tranquilo, né, falando as notícias, e muitas vezes você está falando uma notícia e entra ou um ou outro, e às vezes entram os dois falando ao mesmo tempo no seu ouvido. Então, nesse caso, por exemplo, a repórter estava no Globocop, ela, ela não iria ser chamada naquele momento. Só que a matéria que eu iria chamar caiu faltando 10 segundos para eu chamá-la. Então, só deu tempo de falar assim: chama agora a repórter fulano de tal. E enquanto eles estavam falando, porque caiu não sei o quê, então eu comecei a conversar com ela, tal, fiz uma brincadeira com ela, comecei a enrolar para eu entender o que estava acontecendo, o que eu não poderia chamar logo depois. E aí isso acabou virando um meme, então isso acontece com frequência. E você me pergunta, Carolina, o que precisa fazer para conseguir fazer isso, né? Uma outra vez, recentemente, uma matéria, a última matéria do jornal caiu. Ela caiu por quê? Porque deu um problema técnico. Eram 3 minutos. E aí é o pior dos mundos, porque você tem uma hora exata para terminar o jornal, não pode ser um segundo à frente nem atrás. E aí eu tive que improvisar durante 3 minutos. Era na época que estava no auge da pandemia, e eu fiquei 3 minutos falando sobre vacinação, falando sobre a importância da vacinação, falando sobre várias coisas, e consegui, então, preencher esses 3 minutos, e, para minha sorte, de uma maneira até razoável. Então, o que que precisa? Chão de fábrica, tempo, ir e fazer. Porque não tem nenhum manual, não tem nenhum tutorial, não tem nada que você vai ler e você vai aprender a não ser fazer. É igual andar de bicicleta. Se aprende a andar de bicicleta andando, não é lendo manual, não é assistindo vídeo sobre, não é alguém explicando como. É andando, caindo, se desequilibrando e fazendo. Não tem outro jeito. Eu, pelo menos, não conheço.
Loruama, você quer fazer a sua pergunta ou eu faço? Você faz. É sua fã. Oi, Loruama. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pelo carinho. Leandro me falou. Obrigado pelo carinho aí. Obrigado mesmo. Nada. Eu vou fazer, que acho que ela está ela tá sem graça de fazer. Mas é uma pergunta interessante, pertinente, que eu já te fiz aquele dia no nosso briefing. Você criou o bordão É ou Não É Sem Noção? Isso foi um sucesso, né? E todo mundo começou a interagir. Aí são duas perguntas em uma. Como é que surgiu como é que foi esse insight do É ou Não É Sem Noção? Você sentiu uma necessidade ali de atrair mais o público para a TV? E você acha que está faltando mais o povo na TV ou não? Eu acho que falta cada vez mais. Quanto mais tiver interação, é melhor para todo mundo. Quanto mais interação houver, as pessoas se sentem mais representadas. As pessoas têm necessidade de ou se comunicar, ou ter alguém que comunique aquilo que elas estão pensando, porque muitas vezes você se encastela numa determinada posição que você acha e você vive numa redoma, achando que aquilo é realidade. E não é a realidade das ruas. Quando você vai conversar com as pessoas nas ruas, elas estão pensando outra coisa, estão querendo outra coisa. E não aquele encastelamento que você se coloca só dos palácios, das autoridades, do que disse. E tem muito a ver com aquilo que vocês haviam perguntado antes sobre a questão de você poder traduzir, que a Beth perguntou sobre traduzir aquilo, né? Ser o comentarista, o âncora, e traduzir aquilo para o telespectador, para as pessoas. Eu acho que falta, sim. E o El Não É Sem Noção começou pelo seguinte: nós recebíamos muitas imagens curiosas, interessantes na TV, que não cabiam em lugar nenhum. Não era algo que renderia uma pauta, não era algo que você poderia colocar assim do nada aquela imagem. E aí nós vamos pensar como fazer. Então surgiu essa ideia de vamos fazer quase uma sem noção. Ou seja, essa pessoa não tem noção. Até porque teria que ser algo tão absurdo que não necessitasse de uma nota pé, não necessitasse de ouvir o outro lado. Por quê? Porque era algo tão surreal que não tinha o que dizer. A imagem falava por si. E por que o El não é sem noção? Aí, ok, sugeri esse nome. A princípio falou-se que, não sei quem tem uma coisa parecida. Eu falei, pô, mas esse nome é bom, é bacana. Ele por si só já diz tudo, né? E quando comecei a fazer isso, eu senti um certo incômodo apesar de ser absolutamente claro e até óbvio, mas eu, como psicólogo, eu sei que o óbvio não existe, porque o que é óbvio para mim não é para você. Então, eu falei assim: eu não me senti à vontade de taxar. Tal coisa é sem noção. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer de uma forma que eu vou deixar que a pessoa decida. Foi aí que começou ou não é sem noção. E muitas vezes eu falo assim, você decide. Deixar o carro estacionado deste jeito, atrapalhando a passagem de pedestres, a passagem de cadeirante. O que é que você acha, hein? Porque aqui você decide. É ou não é sem noção? Então, eu deixava para o telespectador decidir se é ou não é, porque talvez quem participou daquilo, quem foi o protagonista daquela imagem, talvez ele não ache sem noção. Ele vai dizer, olha, eu não acho, mas as outras todas as pessoas provavelmente irão achar. Então, foi assim que nasceu esse bordão. Virou um serviço de utilidade pública, né? Tomara que você continue aí nos seus portais das suas redes sociais, vai aparecer um monte. Eu mesmo já tentei Muita gente está me pedindo isso. Eu estou pensando nisso, em fazer isso. Mas ainda não está decidido. O que eu vejo de flagrante andando aqui em Águas Claras, às vezes, carro parado no meio da rua, o cara desce para tomar um café, o carro está no meio da rua, na esquina. Né? Em Brasília tem muito disso, desde o Congresso Nacional até o cidadão comum. Né? O que eu já ouvi de pessoas dizendo para mim, Leandro, o que até me deixava feliz, porque o curioso é o seguinte: eu apresentava um jornal de 1h15 e eles se lembravam muito mais dos 15 segundos, dos 30 segundos do Sem Noção. E aí muita gente me diz uma coisa, rindo, e eu acho bacana isso também, eles falam assim, olha, muitas vezes eu ia estacionar rapidinho em algum lugar, eu ia fazer alguma coisa, ficava com medo de alguém filmar e você falava que eu sem noção, e eu não fazia. Então, de alguma forma, também a gente prestava um serviço
para que as pessoas não cometessem aí pequenas infrações, pequenos sem noções. Virou um dos legados seus. Parabéns. Nós temos só mais 3 minutinhos. Eu queria voltar ao início, que você discorresse desse tempo, um pouquinho do que você espera da TV daqui para frente. É difícil falar em pouco tempo, mas se você pudesse apontar um caminho, o que pode ser da TV, o que está faltando para a TV nesse novo tempo? Leandro, é uma coisa que eu acho, assim, independentemente de ser algo que vai se avançar, independentemente de questões de como a TV vai se adaptar a esses novos tempos, aos tempos de internet, de streaming, o que eu acho que é necessário, humildemente falando, essa é a minha opinião, posso estar errado, mas é o que eu penso, né? Eu penso que por conta desta correria, por conta desse enxugamento, por conta de novos tempos, está se esquecendo sobre o papel real do jornalista, da formação do jornalista. O jornalista não é artista, o jornalista ele não é uma pessoa que está ali para dar autógrafo, para aparecer. O jornalista é única e exclusivamente uma ferramenta para levar até a pessoa a informação. Como todas as pessoas não podem estar em todos os lugares, o jornalista vai para traduzir para ela, para explicar para ela o que está acontecendo. Então, com o passar do tempo, né, com a exposição muito grande, o jornalista acaba achando que é uma celebridade, achando que é uma pessoa importante, achando que eu sou importante, o que é por causa de mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sempre falo isso para jovens jornalistas que às vezes pedem uma opinião. Eu falo assim: olha, nunca se esqueça que você não é artista. Você não está aqui para aparecer, você não está aqui para tirar fotinha, você não está aqui para falar que você é isso e aquilo. Você é um instrumento para a informação. Porque se você esquecer isso, você começa a esquecer de ler bastante, começa a se esquecer de se informar muito, começa a se esquecer de pegar todas as informações possíveis e imagináveis à exaustão, porque o que você fala, você tem credibilidade. Então, o que você fala pode ofender alguém, pode fazer alguma coisa que seja injusta. Isso não pode, isso não dá. Então, se você fizer tudo certo, pode dar errado. Agora, se você fizer errado, não tem perigo de dar certo. Então, tem que se preparar, tem que ir atrás. Não é só a forma em televisão, a forma é importantíssima, mas o conteúdo, a obrigação. Você tem que ser obsessivo na busca pela verdade, pelo esclarecimento. Não é se contentar. Peguei na pauta, um colega já viu. Eu confio no colega, mas eu vou fazer de novo. Não é porque o colega é incompetente, porque às vezes não teve tempo. Tem tanta pauta para fazer que não teve tempo. Não é se conformar com o que está escrito na pauta, é conversar com as pessoas. Ah, eu já ouvi, já falou, converso de novo. Pode ser que ele mudou de ideia, pode ser que teve uma coisa, um detalhe que ele não falou e que vai ser importante para as pessoas. É não perder isso, porque independentemente de onde você esteja, independentemente de qual veículo você vai estar, o jornalista só tem uma coisa que vale a pena, que ele tem de verdade. As pessoas precisam acreditar no que eu falo. Credibilidade. Então, eu falo o seguinte: jornalista não dá para ser só 100% honesto e 100% correto. Ele tem que ser 120% honesto, 120% correto. Porque o patrimônio dele é a confiança. Se não tiver isso, ele não tem nada. É o nome, isso mesmo. Obrigado, Fábio. O tempo tem uns 30 segundos, então despedir de você. Obrigado pela sua agenda, pela aula que você deu para a gente hoje, tá bom? Volte mais vezes, teremos outras oportunidades. Um grande abraço para você, o Think Tank aí no Natal, que tem o apoio do Senac DF. Vamos trazer mais gente interessante como o Fábio. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês, Fábio. Até mais. Obrigado de Até mais, coração. gente. Obrigado a vocês. Fiquem em paz.